E se você descobrisse uma fofoca picante? Algo assim, totalmente comprometedor. Mas bem, essa não é a cereja do bolo. A cereja mesmo é que assombrações e entidades estão fofocando. Sim, fazendo fofocas, picuinhas e intrigas. O tema do nosso vídeo hoje é fofocas do além. Gente, eu estou muito empolgada com esse vídeo, porque é muito gostoso, cara. Até seres do além, entidades e assombrações estão fazendo fofoca. É por isso que a gente não se controla, não é mesmo? O nome do nosso primeiro relato é A Sogra que Nunca Partiu. E, inclusive, gente, antes que eu inicie, que eu já ia esquecendo, eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos aqui todos os dias no canal, então eu espero muito que você goste do meu tipo de conteúdo. E se você gostar aqui do vídeo, não esquece de se inscrever e de curtir, tá bom? Ó, beijo e bora agora pro relato, porque eu tô super empolgada. Bora lá. Ela já inicia assim: eu só percebi que a minha sogra continuava por perto quando eu comecei a ouvir as fofocas dela vindo do espelho. Bem, Dona Lourdes, ela faleceu assim, de doença e esse tipo de coisa. E eu confesso que eu senti um certo alívio. Sim, um alívio. Afinal de contas, ela não era uma sogra muito boa de se lidar. Ela era daquele tipo de sogra que sabia de tudo e opinava em tudo. E bem, me olhava como se eu estivesse sempre à beira de destruir o filhinho dela. Gente do céu. Ai. Enfim, mas tudo bem. Afinal de contas, eu escolhi me casar com o filho dela. E eu achei que com o tempo tudo isso ia passar. Ainda mais a lembrança e tudo que, bem, toda a convivência que a gente tinha tido. O problema é que, gente, não passou. Sim, não passou porque ela não foi embora. 2 dias depois do enterro, eu comecei a ouvir a voz dela no banheiro. E no começo, eu pensei que era só coisa da minha cabeça e esse tipo de coisa. Mas, bem, a voz dela ela vinha sempre do mesmo espelho. Ela murmurava, comentava e às vezes até ria. Uma tarde, eu ouvi bem claro: não acredito que ele ainda fala com aquela ex. Sim, ela colocou assim, eu acho que a véia estava murmurando no espelho. Você precisa olhar aquele celular, menina. E essa comida, tá muito salgada. Não tem amor nessa... Não tem amor nesse tempero, não? Eu não consigo me aguentar. Eu levei logo um susto e, bem, o espelho parecia que vibrava com todo aquele alvoroço e gritaria que eu estava ouvindo. E, é claro, eu fiquei em choque, mas a curiosidade acabou vencendo o medo. Eu esperei o meu marido dormir e sim, fui olhar o celular dele. Não havia traição, mas sim havia mensagem com essa tal ex. A véia estava certa. Coisas assim, inocentes, mas que ele estava escondendo de mim, afinal de contas, porque ele não havia comentado e não... Bem, eu também não havia por que pegar o celular dele. Mas nesse dia eu acabei confrontando ele, e ele ficou muito irritado, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. E acabamos brigando feio, afinal de contas. Mas quando eu me tranquei no banheiro, sabe, pra chorar, a voz da minha sogra veio de novo. E sim, do mesmo espelho. Tá vendo? Ele esconde as coisas. Eu sempre disse, homem que mente uma vez... E ela deixou assim, sabe? Uma vez... A questão é que ela não estava errada. Hoje eu já me acostumei. Toda vez que ela quer fofocar, o espelho embaça e, bem... Vocês entendem, né? Fica todo embaçado e sozinho. Às vezes a gente fofoca sobre vizinhos, outras vezes sobre a irmã do meu marido, e estranhamente ela sempre tá certa. E bem, confesso que sinto menos raiva dela agora, e por incrível que pareça, depois de morta. E um pouco mais de medo, afinal de contas, né? Bem, mas o pior é que eu acho que estou começando a gostar das conversas. Gente, depois de morta é que vai virar a melhor amiga da sogra.
Eu não vou nem comentar, que eu achei muito, muito empolgante. Gente, eu achei muito engraçado também o jeito que, sabe, falou, o jeito que tava falando, porque é muito jeito de mãe. Se a véia precisou morrer pra vocês terem uma boa relação, então que viva! Ai. Enfim, o nome do segundo é o seguinte: O Vidente que Entregou Tudo. Eu e as minhas amigas sempre fomos assim, muito céticas, mas bem, adoramos uma fofoca. Então, quando a Mariana marcou uma sessão com um vidente famoso na minha cidade, um tal Tananana, a gente topou na hora, assim, bora e bora. Chegamos rindo, fazendo pouco. Vocês são uma graça, tá, gente? As pessoas que são céticas, elas tendem a fazer piadas, esse tipo de coisa, não é legal. Mas, assim, bem, de cara vocês já notaram, né, que tinha realmente algo. Então vou continuar, do início. Chegamos rindo e fazendo pouco caso. Mas quando entramos na casa dele, o riso sumiu completamente. Afinal de contas, estava tudo escuro, com um cheiro de ervas queimando e, bem, o homem, ele nos olhou fixamente e disse: Aqui só entra quem quer ouvir a verdade e, inclusive, as verdades dos outros. Eu achei que fosse só uma cena, sabe, para se exaltar e, bem, vocês entendem, para fazer dar aquele up. E do nada ele virou para mim e disse: Cuidado com a Letícia, ela fala mal de você pro seu noivo. Inclusive, ontem à noite, quando você saiu para trabalhar, ela estava na casa dele. E, foi um impacto, porque, afinal de contas, a Letícia estava ali, com a gente. E todo mundo ficou em silêncio. E as outras amigas começaram, assim, a olhar entre si. E eu ri, de nervoso. Mas ele continuou: E você, Camila? Sua irmã não vai mais lhe emprestar dinheiro, viu? Ela disse que você só pede e nunca sequer paga. Disse isso também pra uma prima e agora a família inteira tá sabendo. Um a um ele foi saltando as verdades, como se estivesse ouvindo tudo do além. Ou melhor, como se os mortos estivessem contando os podres da gente. E a sessão, gente, acabou em choro, gritos e em uma amizade desfeita. Mas a maior surpresa veio depois, tá? Eu voltei lá sozinha só pra perguntar como é que ele sabia de tanto. E ele me disse com um sorriso assim, calmo: Meus guias espirituais não falam do futuro, minha querida. Eles são fofoqueiros. Ficam rondando vivos e mortos, ouvindo tudo. Adoram um segredinho sujo. Bem, saí dali sem saber se ria ou, bem, chorava. Mas posso garantir, nunca mais contei um segredo perto de uma vela acesa. E eu não... Aqui o final me deixou um pouco intrigada, porque assim, eu não sei se falar coisas na frente de revela realmente os mortos ouvem, né? Que até eu nunca ouvi falar sobre isso, inclusive, tá? Se você ouviu, coloca aí, porque, gente, é a primeira vez que eu ouço citarem isso. E como é engraçado, né? Porque, fofoqueiro, gente, o espírito é fofoqueiro. Até a pessoa que ouve o espírito disse que é um espírito fofoqueiro. Mas eu achei, assim, muito, muito legal. E muito obrigada por ter enviado, tanto você quanto a pessoa que enviou primeiro. Eu acho que eu não agradeci ela. Agora a gente vai pro terceiro relato, que se chama A Benzedeira e o Espírito Falastrão, ok? Bem, bora lá. Dona Sebastiana era conhecida no bairro inteiro como uma benzedeira muito respeitada. Ela morava sozinha e era rodeada de ervas, gatos e santinhos. Um dia eu pedi para ela me benzer, sabe? Porque eu tava assim, achando que estavam fazendo trabalhos para mim. E ela me deu um chá amargo e disse: Se você for sincera, os espíritos vão te ajudar, mas eles só falam quando dormimos. E assim foi. Na primeira noite, eu acabei sonhando com um homem careca, magro, que usava uma camiseta de time e sandálias de couro. Ele se apresentou como um tonico e disse: Tô aqui para te ajudar, mas também sei de umas coisinhas. E eu achei que ele ia me proteger, sabe, espiritualmente, esse tipo de coisa. Mas ele começou a falar tudo. Tudo mesmo. Ele falou que a minha prima inventou que eu engravidei do ex dela,
Falou que o meu chefe tinha uma queda por mim, mas que falava mal da minha roupa. E também falou que a minha vizinha mexia no meu lixo e, inclusive, espalhava os boatos. Meu Deus, espalhava boatos sobre mim. E assim, cada noite era uma revelação nova e eu acordava esgotadíssima. Achei que eu, não ia aguentar e eu tava cheia de paranoias, comecei até a me afastar das pessoas. E eu cheguei até a confrontar minha prima, mudei o meu estilo no trabalho e também parei de falar com aquela vizinha. Mas algo parecia estranho. Como ele sabia de tanto, sabe? E eu tava nessa curiosidade e acabei voltando lá na dona Sebastiana e contei tudo a ela, também perguntei, sabe? E enquanto eu perguntava e falava, ela ficou totalmente em silêncio. Tomou um gole de café e disse: Tonico não é um guia. Ele é fofoqueiro mesmo. Morreu bisbilhotando conversas dos outros, sabe? E, bem, acabou levando um tiro na orelha. E naquele momento que eu ouvi isso, eu quase cuspi o chá. E ela ainda completou: ele aparece para quem tem língua solta. Gosta de repassar. Só sai quando, bem, você para de dar ouvidos a ele. Hoje, Tonico ainda aparece de vez em quando, mas quando ele aparece, eu finjo que não o ouço e esse tipo de coisa. Mas sim, ele continua tagarelando e continua vindo nos meus sonhos. Só que agora eu aprendi, espírito fofoqueiro só fica onde tem gente que escuta. Parece até moral de história, achei muito intrigante. Mas, gente, cada história que eu fiquei assim, pasma, doida pra comentar. Mas eu disse, não vou comentar, né? Eu vou esperar o vídeo finalizar pra que eu possa comentar. Mas, cara, diz aí, vocês acham realmente que isso poderia ocorrer? Porque eu juro, eu nunca pensei que isso aconteceria, cara. Assim, existe espírito que faz revelações e tudo mais, mas espírito que fica contando fofocas de quem vai lá no cara lá que eu esqueci que ele é, ou a sogra que faleceu há 2 dias que fica ali no espelho contando. Ai, gente, muito louco, mas eu amei, foi tipo muito legal. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, porque eu amei contar esses relatos hoje para vocês. São relatos assim muito intrigantes e divertidos ao mesmo tempo. Mas é isso, se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever no canal, porque ajuda muito a querida aqui. E até o próximo vídeo. Beijo!